Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo da página Murilo Critica. E hoje nós iremos criticar Maze Runner, a trilogia Maze Runner, o 1, o 2 e o 3. E antes de mais nada, deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e se inscrevam no canal do YouTube, que eu também estou postando os vídeos por lá. E minha meta, por exemplo, é bater 100 inscritos lá no YouTube. Então, por favor, colaborem, me ajudem e vamos lá. Bom, Maze Runner, trilogia Maze Runner. Maze Runner é filmes, né, de ficção científica ação. E são filmes assim que eu devo dizer que me surpreenderam bastante. O que me atraiu para assistir Maze Runner foi justamente o elenco, coisa que raramente acontece com a minha pessoa, assistir um filme por conta do elenco. Mas dessa vez foi esse o caso, né, de assistir por causa do elenco. E, gente, o ponto mais positivo que tem na trilogia inteira é o elenco. E assim, eu já tô falando logo de cara porque olha os nomes do elenco. Dylan O'Brien como protagonista. Eu sempre vou elogiar a atuação do Dylan O'Brien. Pra mim, ele deveria ter uma visibilidade maior e estar no topo de Hollywood. Eu falo mesmo porque o Dylan, ele atua muito bem. Temos o Thomas Brod, eu não sei falar o nome todo dele, mas é o Thomas, ele interpreta o Newt, né, em Maze Runner, que o Newt, diga-se de passagem, é um dos melhores personagens. Eu já vou aprofundar mais na parte da história. Eu estou falando aqui a parte do elenco, só para vocês terem noção dos nomes. E esses nomes, eles são, assim, sensacionais. O Will Poulter, que vai interpretar o Adam Warlock em Guardiões da Galáxia 3, está participando da trilogia também como Gary. E demais nomes aqui, ó, que se eu for citar, gente, vai dar uma lista muito grande. Só falei 3, que esses 3 pra mim já são são os principais, assim, diga-se de passagem. Agora vamos... E assim, se for pra analisar somente a trilogia pelo elenco, é nota 10. Pela atuação do elenco também, porque eles conseguem passar uma mensagem muito clara. E outra coisa, tá, pessoas? Outra coisa que eu tenho pra falar pra vocês é o antagonista desse filme. Que, tipo assim, em partes ele era muito bom, tá? Mas em outras já deixou a desejar. Como, por exemplo, é o que interpretou... não me lembro o nome agora. Mas é o Aidan Gillen, tá? O Aidan Gillen, ele é um ator excelente. E ele interpreta um antagonista excelente, excepcional. Temos também a Patricia Clarkson, tá? Eu vou falar muitos nomes aqui que vocês não podem... Na cabeça de vocês não deve estar se encaixando. Porém, cara, o elenco é sensacional desse filme. É uma nota 10. Entrando agora para um pouco da história do filme, que a história do filme é uma coisa mais... muito ficção científica e que dá certo. E que funciona. É um dos melhores filmes de ficção científica que eu já assisti. E que eles vêm, tipo, é um mundo pós-apocalíptico. Resumindo, em que o começo da trilogia eles estão presos em um labirinto. E eles têm que sair do labirinto. E no meio desse desafio, desse obstáculo, labirinto, eles têm, vamos dizer, máquinas. Vamos falar máquinas, porque não é definitivamente zumbis no labirinto. E essas máquinas tornam eles zumbis, se por acaso for picado, né, pela máquina. Que é uma coisa bem estranha, diga-se de passagem. E o primeiro filme, ele abre, na verdade, um arco introdutório de um macro-universo, que é o Maze Runner, muito abrangente, com várias, como eu posso dizer, ramificações, tá? Porque tu entende que Maze Runner não é apenas
aquele pessoal específico do labirinto. Maze Runner, ele é muito mais. Ele é além do grupo que está ali. Tem outras pessoas passando pelos mesmos testes. E a gente percebe isso principalmente no segundo e no terceiro filme. Que a gente vê que aquelas pessoas elas estão passando verdadeiramente por um caos. E óbvio, o segundo a gente tem um desenrolar da história de uma forma mais tensa e levando em mais consideração o suspense barra drama barra ação frenética. E no terceiro a gente tem a conclusão do arco Maze Runner, que é assim, cara, eu tenho minhas ressalvas com o arco Maze Runner, mas com o último filme em si, no geral, mas eu curto, sabe? Eu acho que não encerrou da maneira que deveria encerrar, porque no final a gente tem uma contrapartida do antagonista, que é um dos pontos mais negativos de todos. A gente tem um desenvolvimento do primeiro e no segundo filme de que a cada encerramento dessas obras a gente tem um plot twist, que é uma reviravolta. No primeiro a gente tem uma reviravolta que descobre que existe muito mais coisa do que o labirinto. No segundo a gente tem um plot twist do que realmente são os vilões e da traição da Teresa. E no Maze Runner, no último arco, a gente tem um plot twist da cura, de quem realmente é a cura para todo aquele caos e do vírus que se apodera do mundo. E assim, o antagonista ele não desenvolve-se junto com os plots. Tu percebe que o antagonista, ele às vezes ele quer matar o Thomas, que é o protagonista, que é interpretado pelo Dylan Bryan, mas às vezes ele diz, não, só quero a cura. Ou aí ele se revolta, tem uma reviravolta e não, eu quero te matar mesmo, daí ele não consegue. E a confusão do último filme, nesses encerramentos, nos últimos 30 minutos do filme, eu fiquei... O que o antagonista ele verdadeiramente quer? Ele quer ferrar com a vida do Thomas? Mas ele não consegue ferrar com a vida do Thomas. Às vezes ele quer ferrar, mas às vezes ele não quer. Eu não entendo. E a obsessão dele pelo Thomas faz ele esquecer do principal objetivo do Cruel, que é a empresa antagonista do filme. Que ela quer fazer a cura, não interessa quais meios a cura seja proposta. Nem que mate uma geração inteira, eles não se importam. Eles querem a cura. E quando tem a cura na frente do cara e ele pergunta onde é que tá o Thomas e se esquece da cura, pra mim é um dos piores defeitos do Maze Runner, A Cura Mortal, que é o terceiro filme. E eu tenho que falar que esse terceiro filme ele acaba-se de estragar com os dois primeiros. Porque a gente vê que todo o desenvolvimento e toda a construção vai pro ralo. E é a mesma coisa que eu digo. É aqueles típicos filmes que, se tem umas cenas de ação, assim, tipo, várias cenas de ação, no caso, não conseguem matar o protagonista. Vai tiro pra todo lado, bomba, e tem zumbi e coisa, mas nunca consegue matar o protagonista. É uma coisa, assim, bem John Wick nesse sentido, tá? É bem John Wick verdadeiramente. E eu acho, assim, que, cara, toda a construção do macroverso, que é Maze Runner, é muito boa. Só que verdadeiramente a história e o roteiro do último filme, eles atrapalham um pouco essa construção, tá? Bom, indo para outro ponto, que é os efeitos especiais. Os efeitos especiais, eles são, assim, sensacionais, tá? São uma coisa muito... como eu posso dizer? Pra época que os filmes foram lançados em 2014, 2015 e o último em 2018. Que é uma coisa assim muito boa, uma construção de CGI que na época
analisando assim, tá melhor que que os de atual, né? Tipo, por exemplo, não vamos nem mencionar Marvel aqui, mas já tô mencionando. Mas, por exemplo, esse filme tem CGI muito melhor que grande parte da maioria do universo Marvel e, diga-se de passagem, DC em alguns pontos. E eu acho que esses produtores de efeitos especiais, eles fizeram o seu trabalho. Indo para outra questão, que é desenvolvimento de personagem. Como eu já falei, o desenvolvimento da história em específico não acompanha com o antagonista. Porém, entretanto, a gente tem o Newt e o Thomas, assim, que a gente tem um desenvolvimento muito profundo desses personagens. Principalmente eu elogio muito que a atuação do ator que interpreta o Newt, que é o Thomas Brody Sangster, que ele interpreta o Newt. E ele é o que dá mais a sensação de que aquele mundo ali não vai ter um final. Assim, principalmente no final do terceiro filme, que aquilo dali não vai ter necessariamente uma coisa positiva. O filme ele vai terminar com clássicas menções ao pessimismo, né? E o Thomas, que é o ator, ele transmite isso muito bem pro personagem Newt. E a gente vê o Dylan Bryan, querido Dylan Bryan, que ele realmente ele passa essa sensação de que o mundo é um mundo em luto, que ele está tentando lidar com o luto de que eles perderam a casa deles e que eles têm que achar uma maneira de fazer uma cura sem que mate uma geração inteira. E o Dylan Bryan, o ator, ele é sensacional nesse sentido. Eu já elogiei o trabalho dele muitas vezes antes em Teen Wolf, tá? Na série Teen Wolf. E eu volto a elogiar o Dylan Bryan novamente aqui em Maze Runner. E aqui, terminando todo o contexto da série não, do filme, me desculpa, é que é uma série de filmes. Vocês entenderam que toda a questão de lidar com o mundo pós-apocalíptico, de lidar com, ao mesmo tempo, a mensagem de cura, e lidar ao mesmo tempo com personagens tão carismáticos que a gente se importa com eles e que eles têm algum desenvolvimento. Claro, alguns, como eu já falei, exceção. No último filme tem uma baita de uma exceção com o antagonista e o protagonista do filme, que eles se perdem numa imensidão assim do que fazer. E eu acho isso muito negativo pro filme. Mas, tirando essa parte, o filme ele tem uma proposta de fazer uma reflexão, né? Poxa, no mundo pós-apocalíptico, se tiver, a gente teria as mesmas escolhas que os personagens têm? A gente teria a possibilidade de sacrificar uma geração inteira para ir atrás de uma cura? Ou a gente acharia um possível outro jeito de arranjar uma cura? E tanto é que o último filme é chamado de A Cura Mortal, porque essa cura e a busca dessa cura realmente matam. Matam pessoas, matam personagens carismáticos demais. E a gente sente uma aflição em ver isso. E aí a gente tem polos diferentes em cada filme, em cada um dos 3 filmes. E isso é uma coisa bem única de Maze Runner. E por isso eu dou uma nota 9 para o filme Maze Runner. Eu dou uma nota 9 para Maze Runner. Então, assim, deixem suas curtidas, comentem, compartilhem nos stories e se inscrevam no canal do YouTube, que eu vou postar esse vídeo por lá também. Mas eu estou pensando em fazer certas mudanças que vão ocorrer na live de hoje, tá? Uma live hoje às 19 horas. Então, eu vejo vocês lá.